Meus irmãos, nós vamos para Isaías capítulo 3. Nós vamos continuar na nossa série de mensagem, parte 20 da nossa série de mensagens, Isaías capítulo 3, versos 1 ao 15. O título de nossa mensagem é Sodoma Cultural. Sodoma Cultural. Meus irmãos, vocês viram que quando os 12 apóstolos e o apóstolo Paulo se reuniram em um concílio, todos concordaram com a mesma coisa, e eles eram apóstolos, mas ainda assim, vocês viram que diante de todos os argumentos deles, como é que foi fechado, como é que foi decidido o concílio? Com o apóstolo Tiago citando a Bíblia. Eles terminaram para provar que a posição era daquela, citando a Bíblia. Ele citou lá a profecia de Amós. Então, se os apóstolos, quando iam decidir algo, citavam a Bíblia, quem somos nós para não querer decidir as coisas biblicamente, não é verdade? Olha o exemplo deles. Quem sou eu para, se eu tentar decidir algo sem a Bíblia, eu vou estar me arrogando ser maior do que os apóstolos. Por isso, a Bíblia é o centro do culto cristão. A Bíblia é o centro do culto cristão. Nós seguimos os exemplos dos 12 apóstolos e do apóstolo Paulo reunidos em Jerusalém. Então, nós vamos agora ler a palavra de Deus com a mesma reverência que os apóstolos nos ensinaram a ter. Isaías capítulo 3, verso 1 a 15. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, a todo sustento de pão e a todo sustento de água. O poderoso, o homem de guerra, o juiz, o profeta e o adivinho e o ancião. O capitão de 50 e o homem respeitável e o conselheiro e o sábio entre os artífices e o eloquente orador. E dar-lhes-ei meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém pegar de seu irmão na casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, sê nosso governador, e toma sob a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: Não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou roupa alguma. Não me haveis de constituir governador sobre o povo, porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua glória. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados, como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque se lhe fará o que as suas mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres dominam sobre ele. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam, e destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor se levantará para pleitear, e põe-se de pé para julgar os povos. O Senhor entrará em juízo contra os anciãos do seu povo, e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumistes esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós, que esmagais o meu povo, e moeis a face dos pobres, diz o Senhor Deus do exército. Amém. Meus irmãos, nós estamos continuando aqui a leitura que nós começamos a fazer lá desde Isaías 1, onde o profeta Isaías, no tempo do rei Uzias, ele começou a profetizar contra os pecados de Jerusalém, contra os pecados da nação de Israel, contra não somente o fato de que Deus estava indignado contra aqueles pecados, mas que o próprio Deus iria intervir para julgá-los.
E nós vimos que a expressão o dia do Senhor nos profetas refere sobre o tempo em que Deus intervém para julgar povos, reinos, nações, pecadores sem arrependimento, que depois de tantos avisos de Deus, desprezam suas repreensões e por isso o Senhor iria intervir para julgá-los. E o capítulo 3 continua a falar sobre esses juízos, continua a falar sobre esses julgamentos de Deus e continua a falar sobre os pecados do povo. E como nós já vimos que, embora esse julgamento contra Israel, neste contexto, já tenha acontecido, isso aqui já se cumpriu, o contexto aqui é um contexto do próprio rei Uzias e dos reis que vieram depois. Sempre que nós lemos sobre julgamentos de nações na Bíblia, nós devemos aprender com esses julgamentos o que é que desagradou a Deus para que nós não venhamos repetir. Os apóstolos ensinam isso com muita clareza. Por exemplo, o apóstolo Pedro, em sua carta, ele orienta os leitores a não seguir os exemplos de Sodoma, a não seguir os exemplos do povo no tempo de Noé, a não seguir o exemplo do povo lá no deserto, murmurador. Ou seja, como Jesus nos ensinou, como os apóstolos nos ensinaram, quando nós lemos sobre juízos de Deus no passado, mesmo que aquilo já tenha acontecido, continua a nos ensinar sobre o que agrada a Deus, o que desagrada e que tipo de coisa que Deus pode fazer contra nós se nós seguirmos os mesmos caminhos. Então, isso não é uma informação, uma curiosidade sobre o passado, mas é uma exortação para nós também. Como Paulo diz em Romanos capítulo 15, essas coisas foram escritas para nós. E também em 1 Coríntios 10, ele repete a mesma coisa, que essas coisas foram escritas para nos avisar e alertar também sobre perigos que podemos ter. Antes de a gente se aprofundar no capítulo 3 que eu acabei de ler, para que a gente tenha um entendimento mais claro desses textos, eu gostaria de mostrar com mais profundidade o contexto histórico que essas profecias aqui foram dadas por Isaías. Deixa eu mostrar algumas coisas para vocês. Em primeiro lugar, volte no capítulo 1. No capítulo 1. E eu vou fazer uma pergunta. E eu quero saber quem prestou atenção nesse detalhe. Que quem prestou atenção, vocês são grandes leitores. Quem não prestou atenção, vocês são leitores desatentos. Isaías 1, verso 7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, a vossa terra, os estranhos a devoram, em vossa presença, está como devastada numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como a cabana da vinha, como a choupana do pepinal, como uma cidade sitiada. Então vocês veem aí que é um cenário de destruição. Tem um cenário de destruição. Bom, por que se tem esse cenário de destruição, de miséria? Vamos para o capítulo 2. No capítulo 2, olha só o que ele fala no verso 7. A sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, seus carros não têm fim. Então a pergunta é, ela estava uma terra destruída ou ela era uma terra muito próspera? Quem prestou atenção nesse detalhe, parabéns, você é um bom leitor. Então, parece que são cenários diferentes. No capítulo 1, é um cenário de destruição. No capítulo 2, de muita prosperidade. E é nesse contexto de prosperidade que Deus vai julgar. E aí que entra a importância de algo que eu ensinei aqui já há algumas semanas. Vamos desvendar esse mistério. Vocês entenderam o problema, né? Uma hora parece estar tudo destruído, uma hora parece estar cheio de ouro, de prata, não tem fim. Vamos desvendar o mistério aplicando algo que eu ensinei para vocês nas últimas semanas. Volte para o capítulo 1 de Isaías, vamos ler o verso 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, todo o livro de Isaías foi dado
no período desses reis. Então, quer dizer que Isaías morreu no tempo do rei Ezequias. E ele começou a profetizar no tempo do rei Uzias. Aí você passa por esse verso aqui, você talvez é tentado achar. Isso aqui não é importante. É só alguns nomes que estão aqui para encher linguiça. Não tem nada na Bíblia que é para encher linguiça. Todos os nomes, todos os números, todos os detalhes têm alguma importância. Se você não sabe qual é a importância, o problema é seu. Mas Deus disse que é importante. Então, se Deus deu o nome desses 4 reis, é porque Ele quer que você conheça o período histórico em que esses reis profetizaram. Então, preste atenção no seguinte, virem para o capítulo 6. Capítulo 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias. Então, no capítulo 6, é o ano da morte do rei Uzias. Isso significa que os capítulos 1 ao 5 foram profetizados sobre qual rei? Uzias. Aí você vai falar, mas como é que eu vou saber quem é esse Uzias? Aí que você tem que lembrar que existem outros livros na Bíblia. Vamos voltar para a 2 Crônicas, que nós vamos... A gente está aqui entendendo o contexto, tá? A gente já vai voltar para Isaías 3. Vamos entender o contexto. 2 Crônicas, capítulo 26. Vocês estão vendo aí? Ó, vamos aqui para Crônicas, capítulo 26. Verso 1. Então todo o povo de Judá tomou Uzias, vai falar aí de Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Então, Uzias aí, ele é rei, e se você ler todo o capítulo, vai contar sobre o reino de Uzias. Agora, olha só que interessante, no verso 22, do mesmo capítulo. Quanto ao mais dos atos de Uzias, também, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Está vendo que ele faz referência ao livro de Isaías? Pois bem, sabe por que o autor faz isso? Porque ele está mandando você ler o livro de Isaías. Ele está dizendo, lá no livro de Isaías tem mais coisas sobre esse período do reino de Uzias. Então você tem 2 Crônicas 26, falando de Uzias, e você tem Isaías também falando do tempo de Uzias. Aí você começa a ver que a Bíblia, muita coisa que as pessoas acham que são misteriosa, na verdade não tem tanto mistério assim, se você começar a conectar um livro com o outro e ver que um livro dá informação sobre o outro, ok? Então, quanto aos mais atos de Uzias, agora preste atenção, tanto os primeiros como os últimos. Então a gente tem que encontrar no livro de Isaías os primeiros atos de Uzias e os últimos. Então todo capítulo é sobre o reino dele, tá? Agora vamos ler sobre este reino de Uzias. Vamos ver alguns detalhes aqui, ó. Quer dizer, antes de Uzias começar, vocês viram aí no verso 1 que Uzias ele reinou em lugar de quem? Amazias. Então, antes de Uzias teve um rei chamado Amazias. Esse rei chamado Amazias, Isaías profetizou na época dele? Sim ou não? Não, como é que você sabe? Porque você prestou atenção no primeiro verso de Isaías. Isaías começou no tempo de Uzias. Mas vamos ver o que aconteceu no final do reino de Amazias, que era o pai de Uzias. Então, Amazias, rei, morreu, entrou Uzias. Vamos ver o que aconteceu no final do reino anterior. Eu não vou ler o capítulo inteiro aqui, porque eu quero sair daqui antes de 5 da tarde. Se eu for ler todos esses capítulos aqui, não vai dar tempo. Então, eu vou resumir para vocês, mas vocês vão ler em casa. Domingo não é dia de assistir programa ruim na televisão, é dia de estudar a Bíblia. Então, vá para casa e comece a ler as coisas. Mas vou resumir para vocês. O rei Amazias, ele foi um rei que ele se rebelou contra Deus e ele começou a adorar os deuses dos edomitas. E quando ele começou a adorar esses falsos deuses, os deuses dos edomitas, Israel passou por um período que a gente vai ler agora aqui. Eles sofreram uma guerra. Vamos ler a partir do verso 20. Porém, Amazias não lhe deu ouvidos
Capítulo 25. Eu falei que é capítulo 25, porque o 25 é o final do rei de Amazias. Capítulo 25, verso 20. Porém, Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos. Porquanto buscaram os deuses dos Edomitas. Então, por que Deus vai entregar Israel e o rei Amazias nas mãos de seus inimigos? Porque eles buscaram falsos deuses, os deuses dos Edomitas. Então, veja que buscar falsos deuses atrai desgraças. Buscar falsos deuses atrai desgraças. Continuando. E Jeoás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face, e Bet-Semes, que está em Judá. Preste atenção. Você vê que ele fala de Jeoás, rei de Israel, e de Amazias, rei de Judá. Então, Israel e Judá são dois países diferentes. Por quê? Não vou contar toda a história, mas resumindo. Depois da morte de Salomão, o país, que era um país só, Israel, foi dividido em dois. Aí a parte do norte se chamava o Reino de Israel. E a parte do sul, o Reino de Judá. Porque ele se dividiu em dois. É igual os gaúchos tentaram fazer aqui, mas não conseguiram. Queriam separar o Brasil, ia ficar o Reino do Norte, a gente ia ser o Reino do Sul, né? Legal, Porto Alegre e Jerusalém. Era o reino melhor. Mas seria mais ou menos isso. Uma guerra civil que teve, os dois países se dividiu. Então aí agora vai ter uma guerra entre os dois países, entre o Reino do Norte, que é o reino de Israel, e o Reino do Sul, que é o reino de Judá. Agora, veja que Judá vai perder. Verso 22. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. Lembrando, qual é a capital do reino de Judá? Jerusalém. Qual é a capital do reino do norte? Samaria. Agora vocês entenderam por que eles eram rivais e não gostavam do samaritano, o judeu não gostava do samaritano, porque Samaria era o lugar do reino do norte. Vamos continuar. E Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Jeoás, filho de Jeocás, em Bet-Semes, e trouxe a Jerusalém, e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou o ouro, a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-Edom, e os tesouros da casa do rei e os reféns, e voltou para Samaria, porque ele é do reino do norte, a capital é Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás. Então, para aí, vocês viram aqui no final do reino de Amazias, então o que aconteceu? Israel sofreu um ataque e derrubou os muros da cidade e pegou um monte de tesouro. Estão vendo? Isso significa que no capítulo 26, verso 1, como é que foi o início do reino de Uzias? Era no início do seu reino, Israel estava destruído. Vocês viram aqui que ele pegou o início do reino dele com Israel destruído. Inclusive, Jerusalém não tinha nem muro. Vocês lembram que o muro naquela época era para proteger a cidade. Aí agora vamos ver no capítulo 26. Então todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Agora vem Uzias. E este edificou Elote e restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jecolia de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ok? Então, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias, seu pai. Se vocês verem sobre Amazias, no início do reino dele, ele foi um bom rei, fez o que era reto aos olhos do Senhor, depois ele se desviou. Verso 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne, o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, a porta do ângulo, e os fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado,
Tanto nos vales como nas campinas tinha lavradores e vinhateiros, nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Também tinha Uzias um exército de homens destros de guerra. Eu não vou ler tudo, mas o que vocês estão percebendo aí? Que Uzias, depois que ele começou a reinar, ele passou a buscar o Senhor. E o que Deus fez com Israel? Deus voltou a abençoar Israel. Ele fortificou Israel, ele construiu, reconstruiu as ruínas de Israel. E aí Israel voltou a ser próspero. Prestaram atenção aí? Pois bem, a gente acabou de explicar Isaías 1:2. Você viu que ele construiu muitas torres? Viu que ele construiu muitas torres? Volte lá para Isaías capítulo 1. Volte lá para Isaías capítulo 1. Então, Isaías 1, verso 7, a vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, a vossa terra, os estranhos a devoram, etc. Ele está falando de que época do rei Uzias? Do início de seu reino, onde Israel estava destruído. Se você vê essas características aqui, ele está descrevendo o início do reino de Uzias. E no capítulo 2, quando ele fala no verso 7, a tua terra está cheia de prata e ouro, não tem fim os seus tesouros, olha só, também a sua terra está cheia de cavalos e os carros. Se você ler lá, você vai ver que ele encheu de cavalos para a guerra, para proteger Israel dos inimigos. E olha só, quando ele fala do juízo de Deus contra Israel, ele fala no verso 15, e contra toda a torre alta e contra todo o muro fortificado. Quem é que construiu essas torres e esses muros? Foi o rei Uzias. Então, eu estou ensinando aqui para vocês a contextualizar o que você lê. Não ficou mais simples de entender? Você viu o contexto e aí você vai entender que no meio dessa confusão aí estava Isaías mandando o povo se arrepender. Estava Isaías mandando o povo se arrepender. E assim a gente vê que um país, por conta de seus pecados, dependendo do pecado que cresce, ele pode ser afligido, mas se aquele pecado diminuir, o que aconteceu que fez com que Deus removesse a sua ira? É que o rei começou a buscar o Senhor e Deus começou a abençoar ele. Então você vê que o que acontece dentro de um país, o que acontece dentro de uma nação, não é aleatório. Deus pode fazer uma nação prosperar, dependendo de quem está buscando ao Senhor, ele pode fazer as coisas acontecer, ou Deus pode abater uma nação, dependendo do tipo de pecado que está sendo cometido naquela nação. E aí a gente começa a desenvolver uma forma bíblica de enxergar o mundo. Que as coisas não são aleatórias, nem acontecem por razões puramente naturais. Que existe. Deus pode estar sendo paciente. A paciência de Deus pode ter chegado ao fim. Tudo está sob controle de Deus. Tudo está debaixo da soberania de Deus. E é isso que esses textos estão mostrando. E não é só no país, dentro da sua casa. Você precisa refletir se dentro da sua casa você está sendo mais parecido aí com Uzias nesse período aí, você está mais parecido com as Amazias buscando falsos deuses, o que está fazendo? Isso pode afetar coisas que acontecem na sua casa. As pessoas hoje, elas têm uma visão, uma perspectiva naturalista do mundo. Elas acham que as coisas acontecem aleatoriamente, que não tem motivo, que não tem causa. Não, mas todas as coisas têm uma causa em Deus. Deus pode estar nos provando, pode ser um momento de provação, pode ser um momento porque você cometeu alguma coisa que tem que se arrepender. Tem várias coisas, tem vários fatores bíblicos que a gente precisa considerar para entender por que as coisas acontecem dessa forma. E não só achar que tudo é aleatório. Se você achar que tudo é aleatório, você não vai fazer nada a respeito daquilo. Porque você não vai ver conexão, ligação entre uma coisa e outra. Né? Hoje em dia é assim. Tem um país lá, tem um povo lá chamado Israel. Vamos falar de Israel depois do tempo bíblico. Que ao longo da sua história é sempre sendo perseguido, sempre sendo expulso de um lugar para o outro. Eles foram expulsos da Rússia,
aí foram para a Alemanha, os alemães expulsaram, teve a época que eles vieram para o Brasil, foram expulsos do Brasil também, junto com os holandeses. O que esse povo tem? Qual o problema que esse povo tem que toda hora isso está acontecendo? Será que eles fizeram alguma coisa 10 mil anos atrás, há 2 mil anos atrás, que eles não deveriam, do qual eles deveriam se arrepender? Esse tipo de pergunta não é feito para quem tem uma visão naturalista do mundo. Tá certo? Aí você vai se perguntar, se o rei Uzias, vamos agora voltar para a questão do contexto, se o rei Uzias, ele era um rei justo que buscava ao Senhor, por que é que em Isaías 1, Isaías é crítico do povo de Israel? Por que o povo de Israel é tão criticado ali? Pois bem, aí você vê que ter um rei justo não quer dizer que o povo vai ser justo. É um contraste interessante quando a gente lê essas histórias. A gente vai ver que alguns dos grandes reis de Israel, muitas vezes, eles eram cercados por pessoas que não eram tão grandes quanto eles. Especialmente se você pensar que eles vieram desse tempo de Amazias. Então, o rei ali, ele se arrependeu. Mas continuou havendo um povo que não fazia o que é reto do Senhor. E aí vai entrar outro problema. Volte agora para 2 Crônicas, capítulo 26. Agora vai vir a parte triste da história. Você estava todo feliz aí com Uzias fazendo, acontecendo, reconstruindo Israel. Você vê que ele resolveu um problema da água ali, né? Ele construiu a questão da água, resolveu esse problema lá em Israel, resolveu um monte de coisa, o povo está próspero. Só que aí vai acontecer um problema. Capítulo 23, verso 16. Mas, havendo-se já fortificado, 2 Crônicas 26, 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Não faz isso, Uzias. E transgrediu contra o Senhor seu Deus. Agora vamos ver o que ele transgrediu. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. E resistiram ao rei Uzias e lhes disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Esses sacerdotes aqui são bons, né? Eles não estão corrompidos. Então veja bem, o rei Uzias, ele entrou no templo. O que ele fez de tão abominável? Ele entrou no templo só para acender o incensinho lá ao Senhor. Aí você aprende que as boas intenções no culto a Deus não bastam. Eu vou fazer isso aqui, eu tenho a boa intenção. Uzias também, para pra pensar, esse incenso aqui, para quem não sabe, o incenso, ele fazia parte do culto mosaico. Pode ler lá em Êxodo 25, 26, 27 em diante, vocês vão ver o incenso. Eles tinham que acender o incenso e no contexto lá dos sacrifícios de animais. Não é algo para o Novo Testamento, mas fazia parte do culto do Velho Testamento. Não faz parte do Novo Testamento porque carta aos Hebreus diz que não. Mas se você parar para pensar, olha só, deixa eu dar uma coisa para te ajudar vocês a ler a Bíblia. Quando vocês vão ler um texto bíblico, você tem que entender o raciocínio ou a perspectiva que Deus está te dando. Deus está te ensinando a ver daquela forma. Mas além de você entender a perspectiva de Deus, entenda a perspectiva do homem. Como que Uzias estava pensando. Por quê? Porque quando você entende a perspectiva do homem, você vai ver que são seus pecados também. Quando você olha só para a perspectiva de Deus, eu condeno esse cara. Mas você não prestou atenção que o raciocínio que ele teve ali, muitas vezes é parecido com o teu. Muitas vezes é parecido com o teu. Então vamos entender as duas perspectivas. A perspectiva de Deus
é a perspectiva de Azarias e com ele 80 sacerdotes. Veja que esses homens são corajosos porque eles meteram o dedo na cara do rei e falaram assim: não compete a você. Ué, mas por que não? Não foi Moisés não mandou acender incenso? Pois é, mas ele mandou os sacerdotes fazer isso. Essa foi a ordem dada para o sacerdote. Aqui a gente já vê a distinção, a versão veterotestamentária da distinção entre igreja e Estado. Então, o rei, ele tinha funções como rei. Agora, a parte do templo era responsabilidade dos sacerdotes. Não era do rei, né? Então, se por algum dia, né, eu trouxer vou trazer o Eduardo Leite, ele vai celebrar a ceia do Senhor aqui para vocês. Se algum dia eu quero 80 homens aqui botando o dedo na minha cara e me expulsando desse lugar. A situação é essa. Então, abota o político, ele vai fazer isso daqui. Esse aqui está acontecendo. Essa é a versão neotestamentária se a gente fosse isso daqui. Então, agora vamos pensar na cabeça do Uzias. Ele está lá querendo adorar o Senhor. Porque só você tem direito. Só vocês têm direito. Eu amo o Senhor. Eu amo ao Senhor e eu quero fazer também. Então, de repente, você fala assim, eu tenho vontade de celebrar a ceia do Senhor e você não me deixa, pastor. Você é arrogante, então eu vou celebrar na minha casa com a minha família. O raciocínio dele é esse, ele quer fazer aquilo porque o incenso fazia parte do culto, ele quer acender. Por que ele não pode acender, gente? É só um incensozinho? Não, porque Deus não queria que se misturasse a função do rei com a função do sacerdote. Porque o que acontece quando o rei começa a mandar na igreja? Já pararam para pensar nessa implicação? Quando o Estado ele que vai ordenar o culto. Ele que vai organizar o culto. Lá na Inglaterra, né? A rainha da Inglaterra, ela é a cabeça da igreja da Inglaterra. Sabiam disso? Que a rainha da Inglaterra, Elizabeth, ela é a líder da igreja. Será que essa igreja tem algum problema? Eu acho que tem. Então, você vê que Uzias, ele fez algo que ele não tinha autoridade para fazer. E aí observa o detalhe. Uzias, ele tinha ajudado muito Israel. Ele tinha sido um grande rei. Você não pode perder isso de vista. Ele tinha sido um grande rei. Mas esses sacerdotes não estão nem aí. Eles estão preocupados em fazer o que é certo. Eles não pensaram assim, vamos com calma, porque se a gente perder o rei Uzias, Israel vai ficar mal. Então não vamos criticar ele tanto assim, não. Vamos passar um pano para ele aqui, porque senão o negócio vai ficar problemático. Não, entrou os 80, colocaram o dedo na cara dele. E aí eu quero que você perceba o seguinte, verso 19. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para o queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra o sacerdote, a lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, com também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte. Então o rei Uzias, ele morreu com lepra. Agora eu quero que vocês percebam em que momento ele ficou leproso. Em que momento ele ficou leproso? Volte para o verso 19. Então o rei Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se, pois ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa. Então a lepra não veio no momento que ele pecou. Veja que ele já tinha entrado lá dentro, já estava com o incensário na mão, mas ainda não tinha vindo a lepra. A lepra dele não veio quando ele pecou, mas quando, tendo pecado,
ele se indignou contra o sacerdote que mandou ele se arrepender. Então, na verdade, aqui Deus foi paciente com ele. Porque ele pecou, o sacerdote se repreendeu. Se naquela repreensão ele tivesse se arrependido, ele ia para casa saudável, ia continuar seu reino e Deus o perdoaria. Ele foi ferido com lepra, porque o sacerdote o repreendeu e ele não aceitou o arrependimento. Então veja que quando alguém te repreende, aquele é um momento decisivo. Se você não se arrepender, você pode estar pedindo para Deus te encher de lepras. E tem várias maneiras de Deus encher as pessoas de lepras. Eu estou sendo repreendido, mas eu vou deixar para me arrepender amanhã. Hoje eu vou me indignar. O que é indignar aqui? Ficaram com raiva. Ficou com raiva do sacerdote. Não, se arrependa agora. Porque a ira de Deus pode vir sobre você agora. E veja que depois não teve mais volta. Veja que ele ficou leproso até a morte. Não teve mais volta. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui muito importante. Algumas decisões não têm volta. Se você não decidir agora, você pode até ser perdoado depois, mas a consequência fica. Não desperdice a oportunidade de se arrepender agora, porque amanhã pode ser muito tarde. Talvez não seja tarde para evitar a condenação eterna. Quer ver o ladrão lá na cruz? Ele se arrependeu e foi para o céu, não foi? Mas ele não deixou de morrer naquele dia. Ou seja, a decisão dele de roubar teve uma consequência que não teve mais volta. Irreversível. Não teve mais volta. Não desperdice o seu momento aqui na igreja agora. Se arrependa agora, se posicione agora. Amanhã pode ser o dia que Deus envia lepra contra você de forma que ele nunca mais arranca. Pode ser amanhã. Pode ser hoje às 15h, depois desse culto. A paciência dele pode ter chegado ao fim. Não brinque com a paciência de Deus. Aí você pode falar, Deus não foi muito severo? Olha só o quanto que Deus abençoou esse homem. Olha só o quanto que Deus abençoou, o quanto que Deus fez para esse homem. Por que ele não podia ouvir os sacerdotes? Por que ele não poderia abaixar a cabeça e ouvir a repreensão do sacerdote? Era só ouvir, se arrepender e acabou. Sabe por que não? Orgulho. Orgulho. Agora vamos ver o que acontece no verso 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte e morou por ser leproso numa casa separada. Então, quem era leproso tinha que morar numa casa separada, porque era uma doença contagiosa e para não contaminar outras pessoas. E nunca mais ele pôde entrar na casa do Senhor. Então, Deus feriu ele com lepra de forma que ele nunca mais poderia entrar no templo. Olha só que coisa triste. Porque o leproso não podia entrar no templo para não contaminar as pessoas, né? Uma doença contagiosa, você não pode ir no lugar com um monte de gente. E Jotão, seu filho, tinha encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Então você viu aí que Jotão, ele passou a julgar o povo da terra, quer dizer que ele exerceu a função aí do rei no lugar do rei Uzias. Agora vamos para o capítulo 27. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. Então o filho aí não fez a mesma besteira. Ele fez tudo certo sem se desviar. Então ele não se desviou. E o povo ainda se corrompia. Então olha só aí no verso 2. O povo ainda
se corrompia. Agora vamos entender o grande cenário de forma mais ampla. O povo tinha sido julgado por Deus no tempo de Amazias. Aí, quando Uzias começou a buscar o Senhor, Deus abençoou. Olha só como que Deus é gracioso. Começou a buscar, o povo ainda estava meio confuso, mas aí Deus mandou Isaías. Isaías começou a pregar, o rei começou a buscar, muitos do povo começaram a buscar e Deus abençoou de novo. Deus é gracioso, é só se arrepender que ele volta a abençoar. E aí, só que aí, no meio disso daí, Uzias pisou na bola. E aí veio Jotão. Jotão viu aquilo e falou, não vou fazer a mesma besteira que meu pai. Ele começou a reinar com justiça. Mas aí teve um problema. Todo esse tempo tinha passado e o povo continuava a se corromper. Aonde é que a gente lê sobre essa corrupção do povo? A gente viu lá em Isaías 1, Isaías 2. Está vendo como um texto bate com o outro? A gente passou essas semanas aí estudando sobre a corrupção do povo naquele tempo. E aí, a gente vai ver que depois do rei Jotão, capítulo 28, vai vir o rei Acás. E o rei Acás é um dos homens mais abomináveis na Bíblia. Ele disputa com Judas Iscariotes, essa raça aí. Vamos ver rei Acás. Capítulo 28. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme Davi, seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel e, além disso, fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Enom e queimou a seus filhos no fogo. Então o homem sacrificou até seus próprios filhos a Moloque. Conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel, também sacrificou e queimou incenso nos altos. Então aí vai vir o reino de Acás. E durante o reino de Acás, eu não vou ler o capítulo todo aí, mas é durante o reino de Acás que veio o dia do Senhor. Então, durante o reino de Acás, veio um grande julgamento sobre Israel. Israel foi completamente destruído, e essa foi a profecia de Isaías 2 sobre o dia do Senhor, o dia do juízo. Aconteceu sobre o reino de Acás. E vocês vão ver que a maior parte de Israel, a grande parte, chega a ser levado para fora da terra. Mas agora, diante desse cenário, aí nós vamos voltar para Isaías 3. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender o contexto de Isaías e entender como se contextualiza um profeta. Como é que se contextualiza um profeta? E isso torna o profeta muito mais rico, entendendo sobre o que ele está falando. Agora vamos voltar para Isaías 3. Porque eis que o Senhor dos Exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, a todo sustento de pão e todo sustento de água. Então aí existe uma ameaça de que Israel entraria em decadência. E aí ele fala da perda das necessidades materiais básicas. Quando ele fala que Deus vai tirar o sustento e o apoio a todo sustento de pão e todo sustento de água, é a remoção daquilo que é mais básico para a sobrevivência do ser humano. Pão e água. Então ele está aí descrevendo o juízo que viria sobre Israel. Verso 2. O poderoso e o homem de guerra, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o homem respeitável, o conselheiro, o sábio entre os artífices, o eloquente orador, e dar-lhe-ei meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. Então, o que quer dizer aqui? As coisas que ele lista no versos 2 ao 3, ele está falando do governo, do domínio de Israel, dos líderes de Israel que havia no tempo do rei Uzias. Então você vê que no contexto dessa profecia, Israel estava naquele momento de prosperidade, Israel era forte, Israel era um país que estava cheio de torres, cheio de fortalezas, cheio de ouro, cheio de prata, cheio de riquezas, mas eles eram corrompidos.
Então aqui Deus está falando, eu vou tirar os líderes de Israel. Eu vou tirar os líderes respeitáveis. Eu vou tirar essas coisas que são a força de Israel e eu vou colocar outra coisa no lugar. Verso 4. E dar-lhe-eis meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Então esses meninos aí e essas crianças estão em contraste com o poderoso do verso 2, com o homem de guerra, com o homem respeitável. Por isso, no verso 4, a palavra aí, meninos e crianças, não deve ser entendido literalmente. Meninos e crianças aí, não é que literalmente haveria uma criança de 5 anos lá governando, mas é que os governantes, os líderes, os homens de autoridade seriam homens infantis. Então Deus está falando, vocês estão agora durante o reino de Uzias, vivendo esse momento de prosperidade, de força, mas eu vou tirar tudo isso de vocês. E eu vou dar como punição a vocês, que não foram gratos ao rei Uzias, quando ele era um grande rei, eu vou colocar moleques. Talvez a palavra que a gente usa hoje é moleques para governar vocês, homens infantilizados, homens sem espinha, homens que não parecem homens, parecem crianças, tamanho a instabilidade e a falta de maturidade. Então veja que ser governado por homens imaturos é um julgamento de Deus. E é um julgamento de Deus que nós mesmos hoje no Brasil nós vivemos. Existem muitos homens moleques no poder, muitos homens imaturos no poder, muitos homens moleques liderando famílias, muitos homens moleques sendo juízes. É o juízo aqui, vocês não vão ter mais o homem respeitável. Vocês não vão ter mais o sábio conselheiro. Vocês vão ser governados por crianças. Será que a gente vive isso hoje? E aí, no verso 5, o povo será oprimido, um será contra o outro, cada um contra o seu próximo. Então você vê aí da ideia da confusão do povo, confusão de ideias, ninguém se concorda mais com nada. Você vê uma divisão do povo, um povo oprimido, dividido, só discutindo, só batendo boca. Ninguém concorda mais com nada, os líderes são moleques. Está vendo o que Deus está descrevendo? Agora, o verso 6 e 7 é interessantíssimo. Quando alguém pegar de seu irmão na casa de seu pai, dizendo, tu tens roupa, sê nosso governador, e toma sob a tua mão esta ruína. O que quer dizer isso? Você tem roupa, seja nosso governador. Ou seja, o governador aí, eles estão querendo escolher um cara para ser o governador na base do desespero. E qual o critério aqui para o cara ser o governador? Pelo menos você tem roupa. Ou seja, você tem o básico. Ou seja, a miséria está tão grande que o povo já não tem mais critério para escolher um governador. Você tem roupa, já pode governar. Toma, os poderes é seu. E não é assim que muitos hoje escolhem seus governantes também? Com critérios mínimos, claramente alguém despreparado, não tem inteligência e sabedoria nenhuma. Aí no meio do desespero, vota nesse cara que ele vai nos salvar. É o que está acontecendo aqui. Não está vendo que o cara é doido, mas é porque acabou, só tem príncipe, só tem criança se candidatando. Só tem meninos concorrendo ao governo, aí alguém tem uma coisinha, já se destaca. Vota nele. Ele vai nos salvar. Aí depois se decepciona. Se decepciona com o quê? Já não viu que era isso mesmo? Aí, como é que vai... Tu tens roupa. Sê nosso governador e toma sob a tua mão esta ruína. Meus irmãos,
Tem cidade do Brasil que é realmente uma ruína. Você anda assim, você é cercado de gente desesperada se drogando na rua, no meio de uma ruína. Aí eles vão falar que essa escolha aqui é a festa, como é que eles falam? É a festa da democracia. Meu irmão, votar naqueles caras não é festa, não, é enterro. Que festa da democracia é enterro, um momento de fúnebre, você tem que ir triste. Porque só tem moleque se candidatando. Então você está vendo o cenário? Aí no verso 7, naquele dia levantará este a tua voz, dizendo: não posso ser médico, nem tampouco há na minha casa pão ou roupa alguma. Ou seja, ele responde dizendo: você está delirando, eu não tenho roupa ou pão, não. Ou seja, é alguém desesperado, por favor. E o outro responde: quem disse que eu tenho alguma coisa? Não tem nada também, não. Ou seja, o delírio. Começam a delirar. Verso 6, verso 8. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor para provocarem os olhos da sua glória. Agora preste atenção. No verso 4 ele diz: dar-lhe-ei meninos por príncipes. A gente viu aí que meninos e crianças aí é figurado para se referir a homens infantis. Agora, no verso 12, ele diz assim, os opressores do meu povo são crianças, e mulheres dominam sobre ele. Assim como eu acredito que crianças aí não é literal, eu sigo a linha de interpretação que mulheres aí, então, também não é literal. E eu vou explicar por quê. Primeiro, porque já tem outro aí que não é literal, crianças. Agora, no verso 12, você vê que mulheres. Volte aí para o verso 9, quando ele está criticando os governantes. O aspecto de seu rosto, olha, o aspecto de seu rosto testifica contra eles. Então é só olhar para o rosto deles que já tem pecado, você vai ver pecado. Que tipo de pessoas são essas que só olhar o rosto deles você já vai ver pecado? Veja bem, publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Então ele está falando de um tipo de pecado que eles não têm vergonha de ocultar, mas eles fazem isso abertamente. E observe que essa é a segunda vez que o profeta Isaías compara o povo com Sodoma. Porque lá no capítulo 1, volte no capítulo 1, verso 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivessem deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, já e semelhantes a Gomorra. E no verso 10 ele chama Israel de Sodoma e Gomorra. Ele diz, vós os poderosos de Sodoma. Ele está se referindo aos governantes de Israel como Sodoma. Então, duas vezes ele associa Israel aí com Sodoma. Por quê? Bom, em primeiro lugar, se você analisar todos os pecados que são listados em Isaías 1 e 2, eles são parecidos com os pecados de Sodoma e Gomorra. Inclusive, foi a primeira sermão de nossa série aqui, a gente falou sobre Sodoma e Gomorra. Então, quais eram os pecados de Sodoma e Gomorra? A gente viu que tinha opressão aos pobres, juízes corruptos, Ló era o único juiz sério lá. E havia também, agora volte para o capítulo 3. Publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Então aí ele está falando de um pecado específico de Sodoma, em que eles publicaram abertamente que eles queriam aquilo. E que era visível em seus rostos. E a gente sabe que isso foi, volte lá em Gênesis 18. Na verdade, é Gênesis 19. Gênesis 19, 4.
E antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, a cidade inteira na volta da casa de Ló. Todo o povo de todos os bairros chamaram a Ló e disseram: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos. Então, esse conheçamos aí é ter relação com ele. Então, você vê que aí existe um pecado que eles estão publicando. Está toda a multidão sem vergonha de assumir que aquele é o pecado deles, que eles querem se deitar com os homens. Então, com base nisso, em Isaías 3, no verso 9, o profeta Isaías está acusando os líderes de Israel de devação sexual, especificamente a homossexualidade, e por isso que no verso 12, ele chama esses opressores não só de crianças, mas de mulheres. Ou seja, crianças aí são homens infantis, e mulheres aí não é literal, mas é homens efeminados. Então, a gente vai ver que você tinha uma liderança de homens fracos, infantis e efeminados, e por isso que no verso 9, o aspecto do seu rosto já testifica contra eles. Você olha para o rosto deles e eles são homens efeminados, por isso que ele chama de criança e de mulher. E meus irmãos, a gente vê isso, esse cenário aqui, essa cultura de Sodoma, Sodoma cultural, a gente vê cada vez mais crescendo no mundo contemporâneo. Se você comparar, vamos pensar nos grandes países aí da Terra. Se você pegar aí, na década de 80, os Estados Unidos teve um grande presidente chamado Ronald Reagan. E os Estados Unidos teve como presidente chamado Ronald Reagan, no tempo da Guerra Fria contra os russos. Era Ronald Reagan peitando a União Soviética, e Ronald Reagan foi um grande presidente dos Estados Unidos, e ele era um cristão muito sério, ele frequentava a igreja todo domingo, ele era muito sério na igreja dele, e ele era presbiteriano. Muito sério, Ronald Reagan. Inclusive, depois de se aposentar aí como presidente, eu acho que ele chegou a ser professor de escola dominical. Eu não tenho certeza dos detalhes. Agora, compara Ronald Reagan como um homem como Joe Biden, que a primeira coisa que ele fez, eu nunca vou me esquecer disso, a primeira coisa que ele fez, quando ele assumiu a presidência, foi colocar um travestis numa posição de alto escalão lá dos militares. Então ele está enchendo o exército americano, os líderes do exército americano de travestis, transgêneros, e está enchendo essas pessoas, colocando em posição de autoridade. E a gente tem visto crescer esse movimento, né? Tem que encher o governo, não pode ter pessoas normais. Se você for uma pessoa que tem a família normal, não. Tem que colocar um transgênero lá. Então a gente vê isso, as pessoas falam, isso nunca aconteceu na face da terra. Aconteceu sim. No tempo do rei Acás. Então, se você vê, ele está descrevendo aqui a decadência do período do rei Acás. E essa aí de Uzias, o grande rei Uzias, que pecou no final, mas a maior parte do seu reino foi bom, entrou em decadência ali no pecado de Uzias, daí para frente, ladeira abaixo, até chegar no rei Acás, onde quem passou a mandar em Israel eram crianças e mulheres, ou seja, homens infantis e homens efeminados, que você vê no rosto deles, você vê, né, aquele homem vestido de mulher, e ele está dizendo que ele é a mulher. Né? Então já ficou para trás aí os direitos das mulheres. Né? Antigamente eles diziam que estavam preocupados com o direito das mulheres, agora eles não sabem mais
o que é uma mulher e o que é um homem. Então, essas coisas já aconteceram na raça humana antes. Já aconteceram antes. Deixa eu dar outro exemplo para vocês aqui, ó. Segunda Reis. Segunda Reis. Não, não é. Na verdade, não é Segunda Reis, está errado aqui. Mas eu ia contar a história do tempo em que eles colocaram dentro do templo do Senhor uma casa de sodomitas. Uma casa de sodomitas dentro do templo do Senhor, e eles faziam orgias dentro do templo. Então, essas coisas, eles já existiam na raça humana, esses movimentos, essa perspectiva. Se você lembrar, o rei Acás, ele matou os 2 filhos bebês, entregando, fazendo sacrificar no fogo, que é parecido com o nosso movimento moderno de aborto. Mas aqui Deus dá um aviso. Deus dá um aviso. Qual é o aviso de Deus no versos 10 e 11? Dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque se lhe fará o que as suas mãos fizeram. Então, existe aqui um aviso do Senhor para o justo, uma ordem. O que o justo tinha no meio dessa confusão, no meio desse reino aqui, que estaria todos esses homens infantis, fracos? Deus se dirige aos ímpios e dizendo, não se desesperem. Não, quer dizer, se dirige aos justos, dizendo, não se desespere e não pense que essa ruína vai continuar para sempre. Não pense que são sempre esses que irão dominar. Ele diz, dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ou seja, vocês que são justos em meio a essa loucura, não se renda aos príncipes, moleques efeminados de Acás. Seja justo, continue defendendo e se posicionando contra os pecados de Sodoma, contra aqueles que transgridem a lei do Senhor, contra juízes corruptos, contra os que maltratam os necessitados, contra os que se esquecem do órfão, da viúva, e contra esses homens infantis e afeminados que ocupam o cargo de poder. Continue a fazer o bem, porque você colherá o fruto de suas obras. Veja que tem a promessa de Deus de recompensa. E, aliás, isso deve nos fazer refletir agora no seguinte. Quando eu vejo toda essa Sodoma cultural, quando a gente olha para as autoridades, quando a gente olha para toda essa pobreza, toda essa miséria, toda essa destruição, e a gente vê que isso é causado por uma transgressão à lei do Senhor, nós continuamos a crer que nós comeremos do fruto de nossas obras? Nós continuamos a crer que se nós nos posicionarmos, nós seremos poupados deste juízo de Deus? Ou nós acreditamos que a nossa sorte depende deles? Ou nós não cremos que o Senhor é capaz de preservar os seus mesmo em meio a essa confusão? Deus é capaz de preservar, Ele é capaz de guardar quem Ele quiser. Então o seu foco deve ser se manter puro, se manter santo. Não seguir as ideias deles, continue a perseverar fazendo bem, na esperança de comer do fruto de suas obras justas. Só obras justas. E nesse contexto aqui, isso se cumpriu. Porque depois do rei Acás, teve a grande destruição do rei Acás,
Mas aí veio o rei Ezequias. Veio o grande rei Ezequias, onde todos os justos foram exaltados e os injustos foram abatidos. Será que aquela pessoa deveria falar, ó, só os ímpios que se dão bem? Verso 11, ai do ímpio, mal lhe irá, porque se lhe fará o que as suas mãos fizeram. Ai do ímpio, mal irá. Ai do ímpio, mal irá. Então, meus irmãos, não permita que a Sodoma cultural, ou seja, essa cultura de Sodoma, essa cultura de miséria, essa cultura de corrupção, essa cultura em que os homens não querem mais se posicionar como homens, não seja cativado por isso. Persevere na lei do Senhor, persevere em buscar e entender os mandamentos do Senhor, porque se você fizer isso, em qualquer circunstância, você será guardado. Você será guardado. Se você vê, né, a gente olha para o lado, a gente vê uma multidão de homens infantis. A gente se pergunta como é que esse cara pode ser um pai de família e querer ser levado a sério. E às vezes a gente é tentado a se desesperar. Não, você tem que fazer a sua parte. Se todos os homens estão afeminados, se todos os homens não e deixa eu dar um detalhe aqui, ó. Quando a gente fala sobre ser afeminado, é um homem, não é só uma questão de vestimento. O homem, ele é afeminado quando ele não assume sua postura de homem, em todos os sentidos, né? Por exemplo, o homem que não tem liderança no lar. O homem que não tem liderança no lar, ele não tem iniciativa na casa dele para se preocupar em garantir que todo mundo esteja bem na sua casa. Ele é um homem afeminado. Ah, mas eu gosto de mulher. Mas quem disse que ser homem é só gostar de mulher? Né? Quando a Bíblia fala de afeminado, um homem afeminado é que ele não tem aquelas características de um homem de verdade que a Bíblia ensina. O homem infantil. Ah, eu não sou infantil porque eu tenho 47 anos de idade. Não, o infantil aí é um estado de espírito. É uma mentalidade de não ser responsável. O afeminado também em vários sentidos. Tem homens que gostam de mulher, mas eles são afeminados. Não é só uma questão de trejeito, é uma questão de como ele se posiciona diante das responsabilidades que Deus deu a ele. E isso inclui na sociedade. As pessoas perguntam, o que tem a ver o afeminado ali com os pobres? Tem tudo a ver se você entender a coisa de forma mais profunda, porque uma sociedade governada por homens bíblicos, eles não vão permitir que certas coisas aconteçam. Eles não vão permitir que a viúva sofra abusos. Que tipo de homem permite que alguém sofra abuso na presença dele e não está nem aí? Então você vê que todos esses pecados de Sodoma estavam interligados. E eles entraram no fundo do poço mesmo, né? E você vê em nossa sociedade, quando você olha para um homem e ele está vestido de mulher, isso é algo humilhante que ele está fazendo. Eu sinto tristeza pela auto-humilhação. Eu olho para o rosto dele e eu fico... Ele está se auto-humilhando, porque o homem ele tem que ter um rosto de homem e ele tem que ter um comportamento de homem. Comportamento. Em todos os sentidos. Então é sobre isso que nós vemos nesse texto, sobre o juízo de Deus contra Israel. E na semana que vem nós vamos ver que do verso 17 até o capítulo 4,
existe um juízo especial contra as mulheres. O que as mulheres de Israel sofreriam. Vamos agora orar. Senhor nosso Deus, escreva tuas leis no nosso coração, para que mesmo em meio a esses juízos, que mesmo em meio a esses problemas, nós venhamos ter a coragem de tomar a nossa cruz e permanecer firmes, permanecer fiéis. Que as nossas fraquezas não venham a prevalecer. Se há algum homem aqui, Senhor, que se sente fraco, que foi tocado com a palavra de arrependimento, de que ele precisa mudar os seus caminhos, esteja, Senhor, dando força para que ele possa mudar. Não permita, Senhor, que ninguém aqui saia daqui se sentindo fraco. Se alguém aqui se sente infantil, conceda maturidade. Se alguém aqui, Senhor, percebe que tem sido conivente com o mal, como os moradores de Sodoma que viam a violência e não se importavam, esteja, Senhor, tocando o coração para que sejamos mais parecidos com Jesus. No nome dele oramos. Amém.